Olá, alunos e alunas. Nós vamos iniciar essa 10ª semana dos nossos estudos aí remoto e eu espero que vocês estejam acompanhando. Nós vamos estudar nesta semana a citologia dos líquidos cavitários e nós vamos então, nesta aula, entender um pouquinho das principais cavidades as três principais, na verdade, cavidades do nosso corpo, que é a cavidade pleural, a cavidade peritoneal e a cavidade pericárdica. Nós vamos entender por que há, então, uma produção anormal desses líquidos nessas cavidades. A partir desses líquidos, nós podemos analisar citologicamente, então está aí a importância da citologia desses líquidos e entender se aquele líquido que está ali presente é um líquido inflamatório, infeccioso ou de células tumorais ou um líquido maligno. Nós vamos entender também os processos de confecção das lâminas desses líquidos para a citologia e a análise citológica per se. Eu espero que vocês consigam participar do fórum, deixem suas perguntas, deixem as suas dúvidas sobre a nossa 10ª semana, que é a citologia dos líquidos cavitários. Lembrando também que é uma parte da citologia bem interessante, que faltam muitos citopatologistas que realmente entendam e gostem de interpretar os dados dos líquidos cavitários. Então, está aí uma oportunidade, um campo que vem crescendo bastante e é uma grande oportunidade para quem tem interesse na área da citologia, a entender a citologia dos líquidos cavitários. Então, os próximos slides, nós vamos falar aí um pouquinho desses pontos que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos começar com a citologia dos líquidos cavitários. Então, o que é um líquido cavitário? Na verdade, são líquidos que estão presentes nas 3 maiores cavidades do nosso corpo. São cavidades que nós conhecemos. Cavidade pleural, onde estão os pulmões, a cavidade pericárdica, que é a cavidade onde se encontra o coração, e a cavidade peritoneal, onde estão todos os órgãos na região abdominal. Então, essas cavidades, elas têm no seu interior líquidos, fluidos, que a gente chama de fluidos corpóreos ou biológicos. Em condições normais, tanto a pleura, o pericárdio, o peritônio, eles têm uma constituição a sua formação por 2 folhetos, tanto o folheto parietal e o visceral, que eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, que são formados do mesotélio. E essas cavidades, tanto pleura, pericárdio e peritoneal, elas têm um espaço entre elas virtual, desses folhetos que eu acabei de falar, tanto parietal quanto visceral. E esse líquido vai percorrer, é um líquido escasso, apenas para que essa parte seja lubrificada de fato, para que não tenha um atrito entre a parte externa e a parte interna do órgão. E, por exemplo, quando a gente vai respirar, então para que não haja o atrito com a parte externa, o pulmão não fique, está bem localizado próximo às costelas ali, então tem essa cavidade pleural que tem um líquido que vai proteger, é uma proteção. E aí você impede o atrito desse mesotélio visceral com o parietal. Assim, a pleura, assim como as outras cavidades, é uma estrutura de grande permeabilidade.
Então, qualquer alteração na homeostase, qualquer alteração de vasos que são provocadas muitas vezes por uma inflamação ou uma neoplasia, vai provocar a alteração na concentração desses líquidos. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, só para mostrar aqui as imagens, nós temos aí, só um momentinho, nós temos aqui a pleura, onde é constituído o líquido pleural. Então, essa camada aqui, então a parte externa é a parietal e a parte de dentro é a visceral. Nós temos aqui a cavidade pericárdica, onde aloja o coração. Então, nós temos, né, a mesma coisa, a parte externa, a parietal, a parte interna, a visceral. E aqui eu tenho imagens melhores nos próximos slides, mas aqui é mostrando, né, a quantidade de líquido acítico, né, dentro da cavidade parietal de um paciente. Então, aqui nós temos uma concentração até bastante grande desse líquido, e esse líquido, então, está acontecendo aí uma alteração de permeabilidade nos vasos dessa estrutura ali. Então, esse líquido ele pode se derivar do plasma, ele se deriva, na verdade, do plasma sanguíneo por transsudação, muitas vezes, através dos capilares, provocado por processos patológicos. Então, o estudo desses líquidos é muito útil para avaliar os processos, tanto inflamatórios, quanto processos malignos e processos hemorrágicos. E a citologia ela vem com um grande potencial da gente entender, muitas vezes, não só um processo infeccioso, um processo inflamatório, mas na questão de processo maligno, por exemplo, de uma neoplasia maligna, entender se aquele líquido deriva mesmo do mesotélio, que eu vou falar um pouco para vocês, da estrutura que é constituída a pleura, o pericárdio e o peritônio, ou se esse líquido provém aí de outros sítios. Por quê? Porque as cavidades, tanto pericárdica, quanto pleural, quanto peritoneal, elas recebem muitas vezes metástase de outras neoplasias. Então é importante que a gente defina da onde vem aquela neoplasia. E muitas vezes não é do mesotélio, que é o tecido que forma, né, a camada serosa aí da pleura, do pericárdio e do peritônio, mas sim de outros lugares. Olha a importância da citologia clínica para identificar o sítio primário de neoplasia maligna em um indivíduo. Até porque, através disso, por meio disso, é que vai se definir o tratamento para aquele paciente. Sabendo de onde vem o tumor primário, é que o médico vai definir como que vai tratar aquele paciente e a partir daí se tem um prognóstico em relação àquele paciente. Os líquidos cavitários também são denominados de líquidos serosos e eu já vou explicar o porquê. Então, nós temos aí tanto a superfície dos pulmões, do coração e dos órgãos localizados na cavidade abdominal, tem essa delimitação por uma fina camada de células que a gente denomina de células mesoteliais, porque vem do tecido mesotelial ou do mesotélio. Então, tanto a pleura, quanto o peritônio, quanto o pericárdio é recoberto pelo mesotélio. Então, esse mesotélio, ele então
forma essas membranas que acaba recobrindo essas estruturas que eu acabei de falar para vocês, que são membranas serosas, tanto a parietal quanto a visceral. Então, deixa eu tentar apontar aqui para a gente entender melhor. Então, a pleura. A pleura é a membrana serosa, que é constituída de células mesoteliais, que recobre o pulmão. Então, a parte que fica mais grudada para a costela é a parte parietal. E a que gruda na víscera, ou seja, no órgão, é a visceral. Então, a gente chama, né, pleura parietal, pleura visceral. E entre estas duas membranas, nós chamamos de cavidades virtuais. É uma cavidade virtual, que aí passa o quê? Bem pouco líquido. Passa-se pouco líquido entre os folhetos, que é apenas para lubrificação. Então, o espaço formado pelas células mesoteliais são considerados virtuais e é formada para quê? Para deslizar, para que essa estrutura, o pulmão, não tenha atrito, por exemplo, com a costela, ou o fígado não tenha atrito com o baço, enfim, com o intestino. Então, é algo para que se deslize de fato. Então, o organismo ele é feito exatamente de uma forma para que nada trabalhe, né, de forma bruta, né, mas sim de forma leve, suave. Por isso que existe esses líquidos serosos, que a gente chama, que são esses líquidos que estão presentes aí nas membranas serosas, parietal e visceral, como um meio de lubrificação. Sabe-se que, né, não é somente para lubrificação a importância desses líquidos, né? Mas também ela, não só pela proteção também, mas também é uma estrutura bem dinâmica e relacionada até mesmo com respostas a lesões, a infecções, a inflamações, a doenças malignas. Então, as células que compõem essa membrana serosa se chamam células mesoteliais. E nós vamos ver que essas células são muito importantes. Elas até são células reativas para ajudar exatamente, não somente na proteção, mas nisso que eu acabei de falar, né? Na resposta contra uma infecção, na resposta contra uma inflamação, na resposta contra uma neoplasia, muitas vezes maligna, nessas estruturas. E quando, então, há uma alteração nessa lubrificação devido aí o sistema de absorção desses fluidos vai se alterar por uma inflamação ou por uma infecção, vai culminar-se aí na absorção de fluidos presentes nessa cavidade, que vão se comunicar com uma superfície da membrana serosa e vão se abrir, né, células, né, mesoteliais ali presentes, e vai então ocorrer o desequilíbrio da homeostase, que vai resultar no acúmulo de uma quantidade maior de líquido e no aparecimento do derrame ou da efusão cavitária, que eu vou explicar um pouco mais adiante para vocês. Falando um pouco sobre a cavidade pericárdica, que é a cavidade onde o coração está contido, está ali presente. Ele é um saco fibroso, né, fibroceroso, desculpa, e ele apresenta aí uma membrana fibrosa e uma membrana serosa, como a gente pode ver nesta região aqui. Então, a gente tem uma membrana fibrosa e nós temos, então, uma membrana serosa, que é a laranja.
E a fibrosa aqui, a branquinha. A cavidade pericárdica é essa cavidade, então, que está em preto aqui, que abriga, então, o coração. O pericárdio seroso, que é o que a gente, né, importa no momento, ele é fechado. Então, tanto essa cavidade pericárdica, quanto a cavidade pleural, quanto a cavidade peritoneal, todas são fechadas, tá? Elas têm essa continuidade, mas ela é um saco fechado mesmo, onde não entra e não sai o que realmente não necessita para fazer a lubrificação. Então, só vai ter esse excesso de líquido ali presente devido a alguma alteração orgânica de fato, tá? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. É um circuito ali de líquidos, né? Uma cavidade fechada de fato. Então, essa constituição é tanto fibrosa quanto serosa. E a serosa, nós temos aquela camada que eu já falei, que é a camada parietal e a camada visceral. Então, a camada parietal vai ficar sempre para o lado externo, sempre para, né, a parte de fora, que seria mais para frente do mediastino ali. E a camada visceral vai revestir a face interna, né, que é a face do coração mesmo, o epicárdio que a gente chama. Vou abordar brevemente sobre a pleura ou a cavidade pleural. A cavidade pleural, então, ela recebe os pulmões. Então, estão lá tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo, estão dentro dessa cavidade chamada cavidade pleural. Então, a pleura é a membrana que recobre, né, membrana serosa, que tem dupla camada, que está presente ali no tórax, né? Então, é uma membrana, como eu já disse, de dupla camada, parietal e a visceral. Lembrando, e acho que essa imagem dá para deixar bem claro, toda a camada chamada visceral, né, no caso a pleura visceral, ela está ligada ao seu órgão ali, que é no caso o pulmão, né? E a parietal, neste caso, da pleura, ela está ligada na parte torácica e na parte do diafragma, tá? Então, essa cavidade pleural está ali, os dois pulmões, onde nós temos a camada serosa que recobre esses pulmões, chamada pleura parietal e pleura visceral. E é entre essas duas camadas serosas, onde está aqui em azul, que percorre o líquido para lubrificação deste órgão. Tá? Então, nós temos a visceral, que é próxima ao pulmão, e nós temos a parietal, que é do lado externo. E esse lado externo, quem está ali é a parede torácica e o diafragma. Então, é assim que é constituída a pleura, e aí a importância de se manter essa cavidade fechada, se mantendo nas suas quantidades normais de líquidos. Sobre a cavidade peritoneal, ela consiste no mesmo epitélio, né, que a gente já vem falando, que é o epitélio mesotelial ou mesotélio, que é uma camada de células mesoteliais. Essas camadas de células mesoteliais formam a camada visceral e a camada parietal. A mesma coisa das outras estruturas, das outras cavidades. Então, vamos lá para o peritônio. Então, o peritônio é a região onde se encontram os órgãos do abdômen. Tá aqui. Então, esse líquido é o líquido que lubrifica esses órgãos
para que eles se movimentem. Eles estão suspensos para que tenha então o movimento correto desses órgãos aqui. E a cavidade peritoneal ela é fechada no homem e nas mulheres ela acaba se comunicando com as tubas uterinas. Essa camada serosa que reveste as paredes e as pregas que unem as vísceras, a gente denomina de parietal. E a camada que recobre, que reveste os órgãos, né? Aqui o fígado, que está ligada, então a camada que está próxima, grudada aos órgãos, é a camada visceral. Então, como eu disse, é uma cavidade onde se tem pouco volume, mas esse pouco volume vai lubrificar para o movimento dessas vísceras suspensas na cavidade peritoneal. A membrana visceral, a membrana serosa visceral, ela é tão grudada, né, ela é tão aderida nesses órgãos, que até parece que essa membrana faz parte do próprio órgão. Muitas vezes não dá nem para perceber a separação que é uma membrana, de tão grudadinha que ela é. Sobre os líquidos serosos, quanto à sua constituição, quanto à sua função principal e quanto a patologias. Bem, esses líquidos são constituídos pelo filtrado do plasma. E da onde que vem esse filtrado? Da camada parietal, que é aquela camada que fica na parte externa, não fica grudada ao órgão, né? Então, aquela camada externa. Então, essa camada externa vai ter contato ali com vários vasos linfáticos ali presente, e aí vai ter a oportunidade de fazer essa troca, e assim vai ser constituído pelo filtrado plasmático. Então, tanto a pleura, o peritônio e o pericárdio, todos eles são constituídos desse filtrado plasmático. Quanto à sua função, é o que eu sempre falei ali na hora de falar da pleura, na hora de falar do peritônio e do pericárdio. É a lubrificação para que esses órgãos consigam se movimentar sem atrito. Isso é muito importante. Então, essas membranas vão se deslizar, vão permitir o deslizamento para que esses órgãos não entrem em atrito com outros órgãos adjacentes. E esses líquidos vão ser alterados em condições patológicas, tanto inflamatória quanto infecciosa ou neoplásica. Nós denominamos quando há um acúmulo de líquido, tanto seroso, tanto pericárdico, tanto peritoneal quanto pleural, de derrames. Então, derrame, quando a gente fala em líquidos serosos, é que há um aumento, um acúmulo desse líquido. Ou efusões cavitárias, né? Tanto derrame quanto efusões está correta. E é causado por traumas, infecções ou neoplasias. Pessoal, são muitas as patologias que vão levar ao desequilíbrio osmótico do líquido que está ali presente nessas cavidades dos líquidos serosos. E uma vez que quebra essa homeostase, vai provocar alterações que podem ser tanto alterações quantitativas quanto qualitativas, e isso vai culminar num acúmulo desse líquido nessa cavidade, como a gente viu na primeira imagem, aquele paciente com um abdômen bem distendido, ou seja, com um aumento do líquido peritoneal, que é uma ascite, né? E isso com certeza é decorrente de uma patologia, é sempre decorrente, tá? De uma patologia. A concentração desses líquidos, eles têm que ser apenas para a lubrificação e não vai ter nenhuma alteração
Então, qualquer aumento do líquido seroso é por patologia. Então, o aparecimento desse aumento do líquido a gente chama de derrame ou efusão cavitária. Lembrando da formação dos líquidos serosos. Então, para que haja formação desses líquidos, nós temos que ter uma maior pressão hidrostática nos capilares sistêmicos do lado parietal, que eles vão favorecer para a produção do fluido através da membrana parietal. E a reabsorção desse fluido é feito através da membrana visceral. Então, a membrana parietal vai favorecer a produção ali, né, vindo do plasma, e a reabsorção, para manter o equilíbrio, é feito pela membrana visceral. Então, isso, estando em equilíbrio, tudo bem. No entanto, né, quando acontece processos inflamatórios, infecciosos ou neoplasias, a gente tem um aumento da permeabilidade dos capilares. A gente tem que relembrar a patologia geral quando a gente estudou. E esse aumento de permeabilidade capilar vai aumentar a área de filtração, vai mudar as pressões hidráulica, a pressão oncótica, né, osmótica, ou uma combinação de fatores que podem ser responsáveis pelo acúmulo desses líquidos. E esses líquidos, eles têm uma classificação. Então, esses derrames ou efusões cavitárias têm classificações. E nós classificamos como transsudatos e exsudatos. Os transsudatos vão aparecer como consequência de um transtorno circulatório geral ou local, com as paredes intactas. Então, vai ter aí a saída do fluido para a cavidade, que excede a capacidade de reabsorção, mas nós temos uma parede vascular intacta. No caso de insuficiência cardíaca congestiva, cirrose, síndrome nefrótica, então são doenças que não vão ter alterações vasculares, mas vão ter alterações na capacidade de reabsorção desse líquido pela membrana visceral. E aí a gente vai ter um transsudato. Esse transsudato geralmente é um líquido claro, meio que transparente, até muitas vezes pálido, e sem tendência à coagulação, porque tem uma escassez de proteína. E geralmente a sua celularidade vai ser baixa com presença das células mesoteliais. A outra classificação de derrame das membranas serosas é o exsudato. E o exsudato aparece quando existe uma alteração na parede vascular, geralmente de origem inflamatória. Lembre-se disso, o exsudato é de origem inflamatória. Então, a saída de fluido para a cavidade excede a capacidade de reabsorção, porque é causada muitas vezes por um processo inflamatório decorrente de uma infecção ou por neoplasia. O que nós vamos encontrar nesse exsudato? Uma coloração que pode ser amarelada, hemorrágica, de aspecto purulento, vai possuir alta celularidade, que vai depender muito da natureza desse processo, se é um quadro inflamatório crônico, agudo, então vai depender muito, se é neoplásico, então vai depender muito aí a celularidade do quadro do paciente. E nós também temos, alguns autores também falam de uma efusão chamada chylus. Essa é CHYLOUS, chylus. Esse chylus é uma efusão que contém uma emulsão de linfa e quilomicrons.
e é o resultado de uma obstrução ou lesão dos vasos linfáticos. E ele acaba, por ter esses quilomicrons aí, tendo uma aparência mais leitosa. Então, nós temos dois tipos de exudato já frequentes, conhecidos, os transsudatos e exudatos. No entanto, existem alguns autores que falam, né, que relatam uma outra forma de efusão ou de derrame, que é o chilus, que é uma emoção da linfa e quilomicrons. Enquanto o transsudato é uma saída do fluido que vai exceder a capacidade de reabsorção com as paredes intactas, né, do paciente. Enquanto o exudato vai aparecer porque está acontecendo uma alteração da parede vascular, né, esse aumento da permeabilidade capilar foi devido a uma infecção, uma neoplasia, um processo inflamatório geral, e a capacidade de reabsorção não foi capaz devido ao excesso de líquido ali presente naquele lugar. Então, exudato e transsudato são coisas diferentes, tá? Lembrem-se disso, é muito importante vocês lembrarem. E nós temos os chilos também, que eu vou deixar no fórum alguns achados bioquímicos sobre esse tipo de efusão. Só para que vocês relembrem aí um pouco da patologia geral. No processo aí da pressão hidrostática quanto à pressão colorosmótica. A pressão hidrostática ali nos capilares, na figura A, aqui na figura A, nós temos aqui um capilar. Então, nós temos um equilíbrio entre pressão hidrostática e pressão osmótica. Então, a pressão hidrostática nos capilares tende a forçar o líquido e as substâncias nele dissolvidas através dos capilares para os espaços intersticiais. E a pressão colodosmótica, por sua vez, ela é gerada pelas proteínas plasmáticas, tá? E tende a fazer com que esse líquido se movimente por osmose nos espaços intersticiais para o sangue. Então, há um equilíbrio aí, né, entre essas pressões. Então, quando ocorre qualquer alteração orgânica, nós temos aí um desequilíbrio dessas pressões, em muitos casos como obstrução do fluxo venoso, por insuficiência cardíaca, que nós já estudamos em patologia no semestre passado. Isso impede o fluxo normal do sangue, não há uma degradação da parede dos capilares, mas há um impedimento, muitas vezes, do fluxo normal do sangue. Por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão arterial, né? Então, a pressão hidrostática acaba sendo alterada, aumentando demais. E em casos de pacientes com doenças hepáticas ou doenças renais, acaba se diminuindo a pressão osmótica, porque nós temos uma diminuição da síntese de proteínas, e são proteínas plasmáticas, e são elas que vão exercer a pressão coloidosmótica. Então, eu tenho uma diminuição da pressão osmótica. Então, quando eu tenho essa falta de reabsorção, então eu vou ter quando eu tenho excesso de produção deste fluido e a reabsorção não está mais dando conta, não está mais reabsorvendo, eu vou acumular esse líquido. E uma vez que eu acumulo esse líquido nessa circunstância, eu vou ter um transsudato, certo? Agora, quando há uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade
da membrana devido a processos infecciosos, processos neoplásicos, geralmente, vai acontecer o extravasamento aí deste líquido de proteínas dos espaços endoteliais, e aí eu vou ter, né, esse acúmulo de líquido sem estar adequadamente reabsorvido, mas além de tudo eu vou ter o extravasamento aí dessas proteínas. Por isso que uma grande diferença na análise, por exemplo, bioquímica de um transudato, eu vou ver aí proteínas. No transudatos, eu vou ver menos de 3,1 grama por decilitro no transudato. Enquanto no exudato, eu vou ter um aumento de proteínas, porque as proteínas estão extravasando aí nos espaços endoteliais. Então, isso daqui é só uma lembrança da patologia geral em relação à pressão hidrostática com a pressão coledosmótica, que é ela que também está exercendo aí o equilíbrio entre o fluido dessas membranas serosas, da membrana parietal e da membrana visceral. Nós falamos anteriormente da constituição do líquido que recobre aí essas membranas serosas, do líquido seroso. Agora a gente vai falar das células que compõem essas membranas. Então, as células do mesotélio são as células mesoteliais. Então, aqui nessa imagem é um corte histológico da membrana do peritônio. Então, aqui nós temos as células mesoteliais. Então, isso daqui é um corte histológico, ou seja, é tecido, tá? Não é um aspirado do líquido seroso, é um corte do tecido, do peritônio. Então, aqui em cima repousam as células mesoteliais acima do tecido conjuntivo, tá? Então, nós vemos aqui núcleos bem arredondadinhos, alguns cuboides, mas com uma cromatina, né, fina, que a gente consegue enxergar aqui no tecido histológico. As células mesoteliais, que são as células que compõem as membranas serosas, na análise citológica, a gente pode ver que vai haver uma variação na sua forma. Muitas vezes elas podem ser planas, ovoides, colunares ou cuboidais. Tá aí a grande problemática dentro da citologia dos líquidos cavitários ou dos líquidos serosos. É que muitas vezes não dá para diferenciar, né, em algumas vezes não dá para diferenciar, por exemplo, um adenocarcinoma de uma célula mesotelial benigna, porque às vezes existe uma alteração tão reativa mesmo dessas células que é necessário muitas vezes lançar mão de outros exames complementares, como o exame de imunistoquímica, que é uma reação antígeno-anticorpo. Hoje nós temos uma gama, né, ou seja, muitos marcadores aí que nós podemos utilizar, anticorpos que nós podemos utilizar como marcadores para alguns, né, tumores, para saber se realmente é aquele tipo de tumor que a gente está pensando. A gente tem a citometria de fluxo, que também tem a mesma base, reação antígeno-anticorpo. A gente conta, né, é um aparelho que vai contar as células que se agrupam a determinado ligação de anticorpo. Então, são células que podem variar de forma, como eu disse, mas a gente pode olhar aqui nessas imagens que ela não tem uma cromatina grosseira. Então, é uma cromatina suave. A gente vê aqui, ó, os pontos de nucléolos. Nessa daqui, também alguns pontos de nucleolo. Nós vemos aí uma alta relação núcleo-citoplasma, onde o citoplasma é maior do que, onde o núcleo é maior do que o citoplasma. Em alguns casos, como por exemplo aqui, nós vamos ver o vacúolo
vascularização do citoplasma. Então, são células que nós precisamos treinar muito para poder chegar no nível mesmo de análise citológica de líquidos cavitários. Por isso que é importante estudar essa parte dentro da citologia para quem tem interesse em fazer uma pós-graduação. As células mesoteliais, elas geralmente são as células de forma pavimentosa, que são células mais achatadas, com cílios. Só que, dependendo do estímulo que ela está recebendo naquele momento, ela tenta reagir para tentar voltar à homeostase. E por isso que ela tem uma grande capacidade reativa, dependendo da agressão. Então, em estado de repouso, ela está como células pavimentosas e quando ela recebe algum estímulo agressor, sei lá, um vírus, uma bactéria ou um estímulo neoplásico, enfim, ela vai mudando de forma para tentar reverter aquela situação. Como qualquer parte do nosso corpo tenta fazer o máximo possível para reverter aquela situação, para voltar ao seu estado normal. Então, ela pode passar do estado pavimentoso, que é o estado em repouso, para cúbico, cilíndrico, pseudopapilar, que é esse formato em papila, ou pseudoglandular, que é no formato de uma glândula. Então, essas células acabam sendo células reativas e acabam dificultando muitas vezes a análise citológica. Mais uma vez, aqui tem células mesoteliais benignas, são reativas, são benignas. Nós podemos ver essa binucleação, mas a gente ainda vê uma cromatina fina, esse contorno um pouco irregular, mas a gente não vê uma discrepância assim totalmente. Isso daqui é uma sobreposição pelo achatamento, tá vendo? Ela se tornou colunar, tá vendo que o núcleo tá mais na base? Lembra que eu falei? Então, a partir de uma agressão, ela pode sair do estado pavimentoso para cuboide, colunar, e assim, sucessivamente o que eu falei anteriormente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o procedimento de coleta deste material, dos líquidos cavitários. Mas antes de falar da coleta já diretamente, a gente tem que ter em mente que quando a gente estuda os líquidos serosos, no sentido de patológico, a gente tem que ter em mente aí que nós podemos encontrar processos inflamatórios simples, um processo inflamatório com mesotélio reativo, hiperplasia do mesotélio, tumor primário das cavidades, ou seja, tumor das células mesoteliais, que a gente denomina de mesotelioma, e um derrame maligno de origem metastásica, ou seja, uma efusão maligna que vem de um outro lugar que não das células mesoteliais. Pode ser da mama, pode ser linfoma, pode ser leucemia, pode ser um tumor de ovário, pode ser um tumor de pulmão. Então, aí a gente tem várias possibilidades de metástases dentro dessa cavidade. Em casos de etiologia desconhecida, a gente precisa entender o porquê o acúmulo daquele líquido naquela cavidade, naquele paciente, e a gente tem, se faz necessário, a realização da punção deste derrame. Com qual finalidade? A finalidade de submeter esse líquido para uma análise bioquímica, para uma investigação microbiológica, muitas vezes, e na investigação citopatológica.
ou seja, nas técnicas citopatológicas. Normalmente, os líquidos serosos eles são obtidos através de uma função feita sob anestesia local. E a gente então vai começar com a obtenção da amostra do líquido pleural. A gente chama de toracocentese. Então, a toracocentese é a obtenção do líquido pleural. Então, muitas vezes não há necessidade da ultrassonografia, mas em alguns casos sim. Então, coleta-se com uma seringa normal mesmo. E essa análise para a citologia, por exemplo, ela deveria ser mandada imediatamente para análise, mas se não é possível, essa amostra pode ser refrigerada de 2 a 8 graus durante 24 horas. Então, a toracocentese é a obtenção do líquido da pleura. Já a obtenção do líquido em excesso que se encontra no pericárdio, a gente denomina de pericardiocentese. E as mesmas condições, como necessidade de análise rápida da amostra, mas se não há possibilidades, colocar na geladeira até 24 horas. A paracentese é o termo utilizado para a obtenção do líquido que se encontra no peritônio, que a gente chama de líquido acítico. Até coloquei uma imagem. Em relação à contagem global de células em relação a esses líquidos, nós podemos fazer em câmara de Neubauer e nós vamos contar essas células que têm possivelmente diferenciais, como os leucócitos, eritrócitos. Então, é uma etapa muito importante para fazer a diferenciação do transudato do exudato. Lembre-se que o transudato ele é um líquido sem proteínas, muitas vezes com quase nenhum leucócitos, diferente do exudato, que vem exatamente de um processo inflamatório. Tá aí a importância da contagem global de células. E geralmente, para a contagem global de células, a gente faz, muitas vezes, dentro da citologia, da citologia clínica, uma diferença de coloração que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Uma amostra é uma amostra de transudato. Uma pela coloração que a gente tem que analisar, sempre analisar a coloração dessas amostras. Assim como a gente fez com a urina, é importante a gente fazer também com as amostras na toracocentese, paracentese, né, enfim. E a gente vai ver então a coloração e depois a gente vai analisar a densidade. A densidade tem que estar menor que 1,015. A concentração de proteínas tem que ser menor do que 3 gramas por decilitro. E a gente também faz um teste chamado Rivalta teste, que é um teste que consiste em a gente pegar um tubo de ensaio, colocar água destilada, colocar ácido acético e a gente vai pingar umas gotinhas do material de coleta. E se esse material se dissolver nessa água junto com ácido acético, é porque é negativo, é um transudato. E geralmente, né, a maioria dos transudatos não tem uma concentração de células grande, é menor do que 1000 células por microlitro, que a gente chama isso de pau celular. Já para os resultados de uma amostra de exudato, ela tem que ter uma densidade maior do que 1,015, um aumento relativo, né, bastante significativo de proteínas, maior do que 3,0 gramas por decilitros. E o teste de Rivalta tem que dar positivo. Vai dar positivo porque quando a gente pinga
A amostra nesse tubo de ensaio, esse material ele vai se precipitar, diferente do transudato que vai se dissolver. O exudato vai se precipitar nesse tubo de ensaio. E aí a gente tem certeza que é um exudato porque é um material rico em proteínas, né? E tem uma hipercelularidade. Nós encontramos muito mais de 1000 células por microlitro quando a gente faz a análise desta amostra. Para a análise citológica, a amostra ela precisa ser centrifugada ou citocentrifugada, como eu coloquei na nossa aula passada, eu deixei até um vídeo. É aquele mesmo procedimento para quem tem citocentrífuga, mas para quem não tem citocentrífuga, a gente pode usar uma centrífuga normal. A gente então vai despejar. A contagem diferencial de leucócitos é bastante importante desses líquidos, porque vai direcionar o médico a um diagnóstico e, consequentemente, a sua conduta terapêutica. Nós utilizamos a câmara de Sutter, a citocentrifugação ou a centrifugação em tubo, que eu já falei, e também já falei da coloração para a contagem diferencial no caso de leucócitos, que pode ser o MGG, que é o Genser, e também outros corantes como Romanovsky, Diffie-Quick e alguns outros também. Então, em referente à contagem aí de células não mesoteliais, a gente tem os macrófagos, né, os estiócitos, os leucócitos, os eritrócitos e as células mesoteliais, que são muito importantes a gente visualizar em todas aquelas amostras, tanto de transudato quanto exudato. As amostras de exudato têm uma celularidade maior, como eu já falei para vocês, e as amostras neoplásicas muito maior, né, gente? A gente sabe que neoplasia é uma alteração aí descontrolada das células. Então, a gente vai ver nessas amostras, mesmo que as células mesoteliais elas sejam reativas, nós vamos ver direitinho que a quantidade da célula muda. Então, num aspirado benigno, a gente vai ver células mesoteliais com as suas reatividades, muitas vezes porque está acontecendo algum processo patológico ali, mas numa concentração moderada de células e sem muitas alterações na sua citoarquitetura. Nós conseguimos diferenciar muito bem as células mesoteliais, muitas vezes, porque elas têm aquelas microvilosidades. E a gente consegue definir se está acontecendo um tumor vindo de um outro sítio primário ou é só uma alteração de um processo infeccioso ou se é um processo, né, inflamatório, ou se aquelas células mesoteliais têm uma neoplasia e são próprias delas, que aí é o mesotelioma, que é um tumor que surge das células mesoteliais, que são aquelas células que revestem a superfície serosa. É um tumor raro, mas é importante que a gente lembre da citomorfologia das células mesoteliais normais, para a gente entender se há ou não um mesotelioma ou uma neoplasia maligna vindo de um outro local. Aqui nesse slide eu coloquei pontos importantes para que vocês saibam as condições que as células malignas aí então adentram nesses líquidos cavitários. Geralmente essas cavidades são os maiores locais de metástase, tá? Então, se a paciente tem um câncer de mama, né, é muito comum esse câncer entrar em metástase no pulmão, nessa cavidade pleural. Elas se implantam muito facilmente, desde que existam condições para, né, do tecido ali do órgão, que pode dar sustentação para essas células malignas. E geralmente a gente encontra junto com essas células malignas macrófagos e essas células mesoteliais
nessas efusões malignas também. Aqui é uma lâmina citológica com coloração Papa Nicolau de um mesotelioma, que é o câncer do mesotélio, daquelas células mesoteliais que é própria dessas cavidades. Então, nós temos aí uma diferença grande daquelas estruturas, daquelas células que nós vimos benignas, não é isso? Até mesmo a forma com que essas células se encontram, gente. A gente tem que lembrar lá do início da nossa disciplina, como que as células se ajuntam, olha, aqui em bola, né, em um esférico aqui, olha aqui que estranho. Fora a concentração de células, a quantidade de células. A gente vê uma hipercelularidade aqui, diferente daquela lâmina que eu mostrei de reativa benigna. Mesmo ela estando num processo patológico, ela é benigna porque tem uma hiposcelularidade. Olha aqui, a gente já não consegue ver muitas vezes, olha aqui, o aumento do núcleo citoplasma, uma coisa meio fosca mesmo, né? Um grupo esférico aqui de células. É bem estranho quando a gente vê a citologia normal, mesmo que reativa, quando a gente se depara com o mesotelioma, que é uma neoplasia das próprias células mesoteliais. Nós temos aqui uma amostra de líquido pleural, e nessa amostra, então, a gente não está vendo células mesoteliais, e sim células de adenocarcinoma do estômago. Então, a gente precisa entender bem de morfologia, né, dentro da citologia clínica, dentro da citopatologia, para a gente entender que isso vem lá do estômago, uma alteração neoplásica estomacal. Então, a gente tem aqui essa célula bem característica gástrica. Neste caso aqui, nós temos então, num fluido peritoneal, ou seja, num líquido peritoneal, células de um carcinoma lobular de mama. Vocês lembram das características do carcinoma lobular de mama? Hiposcelularidade, muco, ó, aqui ó, presença, né, de muco. Então, são essas características que a gente tem que relembrar quando vai analisar qualquer material citológico. Principalmente quando a gente vai analisar um material das três principais cavidades aí do nosso corpo. Então, esses líquidos serosos são muito importantes para a avaliação deste paciente quando ele apresenta aí um derrame de alguma dessas cavidades. Nós temos aqui uma análise do fluido pleural. Esse fluido pleural, então, nós observamos aqui uma célula característica de um carcinoma chamado carcinoma papilífero da tireoide, que a gente vai estudar na 12ª semana desta disciplina, que a gente fala que é a característica vidro fosco.